João, eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte: existe já algum outro trabalho com esta profundidade feito pensando em períodos maiores, tipo de 2020 a 2030, 2035? Existe já alguma coisa nessa linha? Ou isso é uma coisa que ainda vai acontecer? Olha, que eu saiba, nós temos o seguinte: o Gartner fez uma projeção, né, até 2030, mas não me convenceu. Honestamente, não me convenceu. E é fácil explicar, porque ele diz que nós vamos ter o metaverso maduro, estruturado, 2030, eu não acredito nisso. Até porque nós estamos falando do quê, Valdir? Estamos falando da internet, né? Na verdade, existem muitos interesses aí. Eu diria assim, nós vamos ter um grande crescimento de plataformas para metaverso, né? Nós vamos ter muitas empresas e vamos ter muita gente ganhando dinheiro com isso, mas isso não significa que daqui, vamos falar assim, 2050, a gente não tem ainda o website convencional usando HTTP 1.1, 1.3. Veja, 2.0, sim, vamos ter sites institucionais, vamos ter site 2D, vamos ter vários. Agora, o que vai crescer são, vamos assim, em função das tecnologias, a previsão é até bastante razoável que vai crescer, que não era viável até, nós temos um marco aí de referência, não era viável até 2019, começou a se tornar viável em 2020, 2021, nós tivemos a visão, falar, bom, agora eu tenho condição de fazer coisas. Aí veio a questão do Facebook, a Meta, falar, não, agora eu vou entrar nesse barco. Mas nesse barco já estava muitas outras empresas, a Microsoft, a AWS, e N empresas de jogos, né, de plataformas de jogos, já estavam nesse barco, né? Então, o que a gente tem hoje, previsibilidade, é o seguinte: eu já vi, agora saiu há poucos dias, que a Thelma, inclusive, me passou um relatório aí da Deloitte, né, falando sobre. Perdão. Da McKinsey. McKinsey, tá certo. Falando sobre. Eu vi um da Deloitte também, muito interessante, falando sobre a visão deles para um futuro logo à frente. Mas ninguém está arriscando mais do que 5, 10 anos. O Gartner avançou até 2030, vai. Então, nós estamos falando 8 anos à frente. Que é o ciclo de 8 anos, praticamente é um ciclo fechado de Foresight. Tá? Então, ele avançou 8 anos à frente. Eu diria assim que ainda teremos análise de indústria, quer dizer, já existe paga, né? Análise paga você já tem, mas nós vamos ter muita gente falando. Hoje, é tão maluco isso que nós temos estava comentando com a Thelma, uma pesquisa que eu fiz, quase 600 artigos sobre metaverso por dia na internet. 600. Na verdade, esse número é assim, a base é 20 novidades, 20 informações, os autores leem uma informação, interpretam, criam o seu artigo, o outro lê a mesma informação, escreve diferente, produz seu artigo e assim vai. Nós temos um monte de gente falando sobre a mesma coisa, vamos dizer assim, com grafia, com prosa totalmente diferente, tá? Mas falando sobre a mesma coisa. Então, por isso, essa avalanche de literatura que a gente tem hoje na internet. Vamos lá. Legal, João. João, tirei aqui o slide para a gente... Perfeito, fica melhor. Vamos lá, minha gente. Dúvidas aqui? Vamos fazer perguntas. Prometo ser mais rápido na resposta. Por favor, Micael. Opa, boa noite, Thelma. Boa noite, João. Primeiro, eu gostaria de falar que estou gostando bastante do curso, do ritmo que vocês estão dando para ele, porque
é um assunto muito novo, precisa ir com calma, entender os conceitos, digerir, assimilar tudo que está acontecendo de novo, né? E eu gostaria de perguntar para o João, por todo o conhecimento que ele tem, assim, a gente vê hoje em dia muita notícia que a empresa A está entrando no metaverso, a empresa B, até você mencionou a questão do Boticário, Natura, a gente vê a Nike, enfim, muitas empresas, tirando essas empresas high-tech, Facebook, entre outras, eu queria entender o que tu acha que está acontecendo por enquanto. A empresa mais quer gerar notícia, ela quer se conectar com as novas gerações, a geração Z, as que estão vindo, ou ela já está pensando em rentabilizar. Não que uma das alternativas estejam erradas, pode ser que façam parte do roadmap delas, né? Antes eu vou me estabelecer, vou entender e depois vou ganhar dinheiro. Gostaria de entender isso. Olha, meu amigo, eu acredito o seguinte: todas as alternativas que você citou são válidas, tá? Por quê? Quando você imagina que o Boticário ele entrou numa plataforma de jogos, no mundo virtual, metaversal, ainda não 100%, ainda não atendendo todas as características, e ele teve uma surpresa. Qual foi a surpresa? Ora, primeiro, quando eu produzo aqui um website, né, no Brasil, o que acontece? Eu tenho lá o nome do site, né, .com.br. Mesmo que eu faça um domínio só .com, ainda é o site daquela empresa. Mas quando eu entro numa plataforma metaversa, uma plataforma de um mundo virtual, eu tenho a minha loja, eu tenho gente do mundo todo se conectando naquele mundo virtual. E aí, andando no mundo virtual, o cara visita uma loja. Então, no caso do Boticário, ele teve 10 mil visitas na loja dele, de gente do mundo todo, em 30 dias. Na loja, 10 mil visitas. Ele não alcançaria essa população de forma alguma, somando todas as lojas físicas em todos os shoppings que ele tem que estão no Brasil. Ele não teria esse público visitando e identificando o seu produto. E, além disso, ele abriu essa plataforma. Então, óbvio, você tem várias coisas, é lógico. Qual era o projeto deles, inicialmente? Divulgar a marca, divulgar o plan da empresa. Mas, ora, se eu estou divulgando e eu tenho produto e eu posso vender o meu produto, estou no mundo virtual, mas eu posso entregar no mundo real, eu tenho um e-commerce, vamos falar assim, o que eles venderam para o mundo, que não esperavam que isso acontecesse. Então, a lucratividade ela está em várias formas, né? Inclusive, tem gente que faz diferente, tem gente que monta uma casa de show. Meu negócio eu quero vender show. E aí eu vou monetizar esse show a partir do meu token, vou criar a minha moeda própria, vou dar brinde com a minha moeda, vou vender e a pessoa vai assistir o show de um artista, ele vai contratar, o artista vai fazer o show virtualmente, tá? Mas ele vai ter um ambiente privado para um grupo de pessoas que pagaram ingresso. Então, quando a gente olha para um negócio dentro do metaverso, ou seja, de um mundo virtual, esquece o metaverso, mas dentro de um mundo virtual, você está olhando para uma infinidade de possibilidades. Inclusive, por exemplo, a indústria da moda, o cara lança um modelo lá para ver se tem gente interessada, quantos deram like, gostaram, não gostaram, para depois ele lançar o produto no mundo real. Modelo de tênis, modelo de roupa, joias, de relógio, principalmente produtos que a gente, na indústria do luxo, tem ganhado muito dinheiro com isso, fazendo simulações e vendendo, inclusive para pessoas, para avatares que já estão lá comprando.
Então, é isso aí. Eu acho que tem o número de possibilidades é muito grande. Não sei se eu respondi. Tá bem respondido, João. Obrigado. Vamos lá, minha gente. Ô, João, emendando a pergunta do Mikael, até mesmo a gente como profissional, né? Já vale a pena colocar que você está em curso de um Metaverse Expert. Isso também vai causar esse mesmo impacto que você está lendo sobre empresas, essa sua imagem pessoal vai causar esse impacto nas outras pessoas. Não tenha dúvida. Na verdade, eu brinquei naquela live, né, que é o analfabeto metaversal, e é o que vai acontecer. Nós temos hoje, infelizmente, ainda hoje, nós temos analfabeto de internet. O cara não sabe usar a internet. Quantos, né? Nós temos uma população não bancarizada, e que começou a se bancarizar a partir do Pix, que não, nada é do que vamos dizer assim, um token, né? Nós estamos entrando que está sendo usado no metaverso, que vai ser usado em qualquer solução nas plataformas digitais. Então, é por aí. Mas vamos lá, Thelma. Chegou a pergunta do Marcos, ele está sem microfone, eu vou passar aqui para você no chat, tá? Baseado na sua percepção de mercado, e com a questão do Facebook mudar o nome da hold, o boom é agora, de 2025 de 2022 até 2025? Olha, eu acho que não. Nós temos um hype da indústria, ou seja, um grande investimento, porque aconteceu um fenômeno muito interessante, minha gente. Muito simples de entender e interessante no seguinte sentido. Eu conheço, pelo menos, meia dúzia de empresas, plataformas que trabalhavam na área. Vou explicar simplesmente para vocês assim. Na área de construção civil, na área de engenharia, o indivíduo ele tinha lá um sistema que ele conseguia criar aquelas imagens virtuais de um apartamento, do prédio em construção. Olha, visite o apartamento decorado, visite pela internet, você vai ver 3D. Ou seja, ele trabalhava com essa solução para construtoras. Quando ele descobriu que o Facebook chamou isso de metaverso, ele não sabia que chamava de metaverso. Aí ele virou o nome do site, o negócio virou agora a construção de soluções para metaverso. Então, a oportunidade de virada tecnológica ela aconteceu para muita gente no mundo todo. Empresas que tinham soluções de 3D, vendiam renderização, faziam agora todas elas começaram a ofertar soluções de desenvolver mundos metaversos. E aqui eu digo para vocês, olha, eu vou bater nessa tecla muito forte para vocês entenderem que você está fazendo esse curso por quê? Para ser consultor? Para ser especialista? Para ser o quê? Muito bem. Para só matar a curiosidade própria? Para ganhar dinheiro com isso? Não importa qual é o motivo, mas o motivo que vocês têm que entender, eu vou olhar pelo lado do consultor, né? Eu consultor 30 anos na Fundação Getúlio Vargas, e eu digo assim, o bom consultor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que sabe onde buscar a solução para tudo. Veja, imagine que eu trabalho numa construtora, né? A minha empresa constrói edifícios aí de residencial de 20 andares. Muito bem, eu tenho lá uma equipe de engenheiros, né? Eu tenho lá o arquiteto, o pessoal que discute a estrutura do layout, mas na hora de fazer as fundações do prédio, é o engenheiro que vai lá fazer fundações, ele contrata uma empresa especialista em fundações. Então, vamos entender. O bom engenheiro é aquele que sabe qual é a empresa boa para fazer fundação, qual é aquela empresa boa de empreitada para poder levantar
certas estruturas, parede, aquela que é boa de acabamento, aquela que para poder construir o objetivo que é o prédio. Né? O arquiteto está preocupado com como é que vai ser o acabamento, a distribuição e etc. O engenheiro está preocupado com a parte elétrica, hidráulica, desde as fundações, toda a parte estrutural e etc. Bom, o que eu quero que vocês se tornem? Eu quero que vocês se tornem um bom engenheiro, um bom consultor, um bom especialista em metaverso, mas vocês vão precisar aprender a programar? Não. Se souber, ótimo. Tudo que souber é positivo. Mas se aprender a programar, não. Precisa saber, vamos dizer assim, gerar imagens em 3D? Não. Não precisa, porque se eu vou fazer um projeto de vamos dizer assim, vou colocar a minha empresa no metaverso. Ora, eu vou contratar, eu preciso saber o que eu quero, isso sim. Então, planejar, vocês vão ter que aprender a planejar como construir, quais são os fatores determinantes, como é que chega lá. Eu não sei, Thelma, se está claro a minha linha de raciocínio aqui, tá? A gente tem uma visão de particionada, mas que a especialidade de vocês é saber juntar essas peças do Lego, do quebra-cabeça, e montar a solução. É isso que é importante aqui. Né? Se vocês quiserem se especializar em todas as matérias que utiliza no metaverso, nem se vocês tivessem 3, 4 vidas. Né? Não daria tempo de estudar tudo. Só temos uma, infelizmente, estamos aqui. Na próxima, a gente não sabe nem se vai ter metaverso, né? Se já não é outra coisa. É verdade. E eu acho até interessante, assim, voltando para a reflexão da pergunta do Mikael, né? Eu vejo as empresas, o metaverso, vai a fundo, vê desses conceitos que você sabe hoje, que dentro de qual conceito ela está do metaverso? Do conceito hoje, do conceito que estava para fazer em 2020, 2021, do que está previsto de maturidade. Então, a gente já começa a ter esse senso, né? Eu já vou te chamar, Alice, indo para a fila aqui, quero chamar o Rogério Vargas, que tinha levantado a mão antes. Daí, Quer pessoal. falar, João? Não, tudo bem. Estão me ouvindo Pode falar, bem? Rogério. Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Estou adorando o curso, entrei de última hora, essa foi uma excelente decisão, tá? Estou gostando muito. O professor João, tem uma dúvida em relação a como que tu enxerga os desafios da interoperabilidade entre os metaversos, né? Porque eu vejo que as iniciativas das grandes empresas aí, né, cada uma tentando tomar frente do metaverso, talvez estabelecendo padrões, né? Qual seria? Me parece ser assim algo muito difícil de estabelecer um padrão, algo que possa ser comum a todas as empresas que criam os metaversos, né? Os metaversos, como, por exemplo, um avatar com as suas características em um determinado metaverso, adquiriu NFTs, tem lá toda uma vida, e ele vai passar para um outro metaverso que tem umas outras características totalmente diferentes, né? Parece ser um desafio assim muito grande, né? Gostaria de ter a tua opinião. Perfeito. A pergunta muito boa, muito interessante. Pelo seguinte, nós temos hoje várias iniciativas, aliás, não é de hoje, na verdade, nós estamos falando de visões que já vêm lá, já estavam consolidadas no ano 2000, veja só, visões que já estavam consolidadas no ano 2000, para tentar resolver o problema de interoperabilidade. A questão da interoperabilidade não está só no metaverso, mas está, inclusive, entre as tecnologias. Né? Todas elas têm problemas de interoperabilidade. Mas a questão do metaverso é assim. Eu tenho várias formas para fazer. Hoje nós temos 2 grandes correntes acontecendo no mercado.
nós temos uma corrente de estabelecimento de padrões. Então, nós temos hoje a Meta, a Microsoft, a IBM, né, a AWS, as Big Techs e mais algumas outras, tentando estabelecer APIs, né, interface, programas de interface, para que elas possam estabelecer regras entre elas. Essa é uma alternativa. Nós temos grupos de trabalho técnicos também trabalhando, né? Estou falando de plataformas e de software livre, software aberto, né? Código aberto, trabalhando nesse mesmo sentido. Mas nós temos outra corrente que me parece que tem a ideia mais antiga, mas me parece a mais sensata, que é a corrente do SO, do Sistema Operacional. O que é um sistema operacional? Na verdade, você imagina assim, hoje, uma coisa que eu vou, logo mais para frente, a gente vai entrar, uma das tecnologias que eu vou ter que falar para vocês e ter que detalhar, nós vamos ter que falar dos nossos navegadores, dos nossos web browsers, né? do browser, do navegador, seja lá o Opera, seja lá o Google Chrome, o Edge, ou seja, esses navegadores. O navegador, o que ele é? Ele é um programa de computador que você instala na tua máquina e, a partir dele, você se conecta à internet, tá? E aí ele faz a sua função de te levar para onde você quer. Ou você usa um mecanismo de busca para fazer alguma coisa. O que seria um SO, um sistema operacional metaverso? Seria um programa de computador, como se fosse um navegador, você instala. Aí você parametriza o seu avatar nesse sistema operacional, nesse software, e ele, por trás dele, ele tem os seus plugins para metaverso da Meta, metaverso da Microsoft, metaverso... E aí, na verdade, você teria uma inteligência que faria todas as conversões para o seu avatar. Inclusive as conversões monetárias, porque, obviamente, nós vamos ter o problema de questão monetária, né? Porque pode ser que a Microsoft fale assim, não, o meu token vai estar baseado né, vai ser Bitcoin, não vai ser Ethereum, e então a paridade monetária é outra, o valor da moeda é outra, então nós vamos ter essas questões, né? Ou então nós vamos ter regras de governo com moedas de bancos centrais podendo agir, ou então nós vamos ter possibilidade de trabalhar com várias moedas, ou então nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com a nossa própria moeda. Eu crio meu token, meu avatar usa, eu só pago qualquer mundo com o meu token, que é o token do seu João Pérez. Pronto. É meu, eu faço o que eu quero, se aceita se quiser, mas aqui eu pago, você está numa blockchain, você consegue acessar e está tudo certo. Veja, a questão que eu vejo eu acho que o caminho que vai acontecer primeiro vai ser o caminho do quebra-galho da interoperabilidade. Por quê? O quebra-galho é o que eu diria que a Microsoft, a Meta, as Big Techs estão fazendo hoje, que são as APIs, para que elas tenham mais ou menos um padrão uniforme. Mas o sistema operacional vai ser mais tranquilo, porque pode aparecer quem quiser, em que plataforma quiser, é só configurar o drive daquela plataforma e o sistema conversa com ela e o avatar navega para onde for, tá? Ele cria a ponte e a coisa vai. Mas nós vamos discutir isso aí. Esse é um dos assuntos que a gente vai ver em mais detalhes durante o curso, tá? Maravilha. Certinho, Rogério? Podemos chamar o Wallace? Por favor, Wallace. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu sou da área de TI, certo? A minha área é mais voltada para serviços, voltada para órgão público, que são cartórios,
Eu vejo assim que o metaverso, eu já estou começando a interagir neste ambiente, eu já estou começando a ver que existe um movimento futurista, pode-se dizer futurista, de compra e venda, utilizando, sem sair de casa, utilizando já essa tecnologia. Eu não sei se tem já alguma implantação dentro do Brasil nesse ângulo, nesse ponto de vista, e eu não sei se eu estou viajando demais, se eu estou assim, com uma coisa que é tanto futurista que eu não vou nem alcançar. Quem vai alcançar são meus filhos ou netos. Aí, de acordo com essa indagação que eu fiz agora, eu me levantei uma tese do seguinte: o metaverso não seria muito melhor ser aplicado no início como base educacional das instituições públicas, algum órgão que pudesse já começar a implementar nas novas gerações essa tecnologia, porque a gente tem várias pessoas hoje que não soltam o celular. Eu vejo que eles são induzidos, muitas vezes induzidos, e não têm um poder de saber o que quer e nem saber como resolver. Então, a gente também não está criando uma situação do tipo, os mais velhos vão ter o conhecimento, mas os novos vão ser induzidos. Aí eu não sei se eu estou indagando uma sistemática assim muito além do meu conhecimento, ou o que está acontecendo é isso mesmo hoje. Porque eu estou analisando que vai existir vários mundos, não é uma brincadeira assim, vai existir vários mundos, vai existir várias pessoas que vão criar várias conexões entre esses mundos, e que eu não sei se a juventude de hoje vai conseguir assimilar isso. Agora, pessoas que com esse grau de conhecimento podem utilizar para ganhar dinheiro, é óbvio, vai existir. Todo mundo estuda para alguma coisa no futuro. Aí a minha indagação seria essas duas coisas. Seria melhor aplicar um conhecimento na base educacional para essas pessoas mais novas, começar a interagir o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer no futuro. E a minha segunda pergunta é: tem algum país que já desponta com um grau de conhecimento assim para as pessoas de todos os níveis, todas as categorias, no conhecimento do metaverso? Então, vamos lá. Agora, eu vou te dizer assim. Realmente, quando você olha as tecnologias que estão por trás, né, do que a gente chama hoje de metaverso, todas elas, do ponto de vista histórico, eu digo assim, onde ela está mais forte? Ela está mais forte exatamente nessa parte de educação. Então, os estudos sobre comportamento humano, como é que as pessoas interagem, o lado psicológico, esse lado de motivacional, tudo isso, quando eu olho, falo metaverso, né, usando a tecnologia, ou seja, mundo virtual, nós começamos a estudar isso lá atrás, na década de 90, quando a gente estamos falando de EAD, ensino à distância, né? E aí depois veio uma palavrinha extra, que é o AVA, né? No Brasil aqui, Ambiente Virtual de Aprendizado. O EAD AVA é aquele que você, através da internet, do mundo virtual, você consegue fixar conhecimento nos seus alunos de uma maneira melhor, ou seja, mais rápida, mais objetiva, tá? Essa videoconferência que nós estamos fazendo aqui, ela poderia ainda, hoje, já ser melhor. Aqui, quem poderia estar falando com vocês, eu poderia estar descansando agora, meu avatar está conversando com vocês aqui. Tá? Já é viável hoje, com inteligência artificial, com uma série de coisas, já é viável hoje. Porém, vamos lá, vamos pensar. Você falou outra coisa muito importante. Quando você diz assim, a garotada de hoje, né, está lá no celular o dia inteiro, ela está sendo induzida.
é isso que nós estamos querendo quebrar, essa indução que as plataformas de hoje fazem com, vamos dizer assim, vamos chamar de lavagem cerebral com as nossas crianças, tá? Os nossos filhos. Isso aí é o que está se querendo quebrar, com as leis de privacidade, com a regulação, está se querendo quebrar isso. E nós temos uma guerra acontecendo, né? Inclusive, eu li um artigo ontem falando sobre exatamente esse problema, a guerra que está acontecendo entre as Big Techs na Europa agora, né, com a regulação do mercado digital. E o duro é que tem lobby, tem muito dinheiro envolvido. Então, isso vai ter, infelizmente, vai retardar a entrada no metaverso. Olha, a Thelma nos colocou aqui num ambiente um pouco diferente, né? Estamos aí numa sala um pouco de compartilhamento diferente, dentro de uma visão de metaverso. Já é possível hoje fazer coisas fantásticas, tá? Com algumas plataformas. Mas vamos entender assim, a tendência é cada vez melhorar, né? Nós vamos ter um dos módulos do curso, a gente vai estar falando muito disso. No próximo módulo, a gente já começa a falar sobre isso, tá? Já começamos a falar sobre esse assunto que são a meta-sociedade, tá? Como é que vai funcionar, como é que certas coisas vão se alinhar, né? O que já está acontecendo, quais são as regras que estão entrando, como é que isso vai impactar, né? E o que se quer romper? O que se quer romper é esta dependência de captura de dados, de indução de pessoas a determinadas soluções. E o metaverso, se materializar em mais 10% do que ele já está hoje, 10%, nós já temos um ganho excepcional, tá? Porque hoje as nossas estruturas são centralizadas. À medida em que houver a descentralização, essas grandes plataformas, tipo Facebook, vão deixar de ter o poder de indução que tem hoje. Então, só para você parar para pensar. Então, o metaverso tende a resolver parte desses problemas. Tanto é que tem outras formas de fazer a coisa. Eu posso conseguir as mesmas coisas, o mesmo patrocínio que eu consigo com captura de dados, sem capturar dados, sem entrar na intimidade da pessoa, sem entrar na privacidade das pessoas, tá? Então, temos que usar essas novas tecnologias aí. Eu acho que isso vem logo, tá? E cada vez mais uma coisa vai exigindo a outra e isso vai acontecer em curto espaço de tempo. Não sei, Wallace, se eu respondi as tuas questões, mas... Respondeu sim, principalmente por essa quebra. Porque, assim, eu já tenho uma certa idade e eu vejo muita gente usufruindo da tecnologia, mas que a gente sente que por trás existe uma indução. Não posso nem dizer que é falta de conhecimento dessa turma. Eu acho que é uma coisa assim que caiu de paraquedas, a tecnologia celular e essa facilitação tão grande que... E aí, como se quebra esse ritmo? Como se quebra? Tudo bem, vai ter muita gente que vai querer essa solução lucrando, mas vai ter muita gente querendo um tipo de solução que quebre como é que se diz, essa parte que chama-se assim de ficar sempre induzindo. Eu relato isso porque hoje, se eu tirar o tablet da minha filha, eu apanho. Eu apanho. Se eu tirar o celular da esposa, eu vou dormir longe. Então, essa quebra usando o metaverso para trabalhar esse pessoal mais novo que está entrando agora com os estudos, está tendo muito tipo de estudos diferentes, EAD, videoconferência, coisas que a pessoa... Eu, na minha época, aprendia só nos livros e lendo. Hoje, com 1 hora, 2 horas de vídeo live, você sai quase expert no assunto.
Então, eu fico assim um pouco preocupado e eu fico visualizando, pô, eu estou aqui nessa para aprender exatamente isso, se realmente vai existir uma quebra de paradigma com relação a isso, ou se não, a gente vai ser capturado e refém também dessas novas tecnologias. Assim, só para diferenciar o contexto. Hoje eu tenho um filho autista de 21 anos e eu já tenho dois objetivos no futuro. Um é tentar colocar ele em um ambiente controlado, porque para quem tem filho autista sabe que tem vários graus de espectro e a gente precisa dar uma controlada nele em vários níveis. Mas eu também fico analisando que, muitas vezes, esse nível controlado pode ser complicador para ele também no futuro, na falta dele. Aí, são esses dois. Um nível é na parte de saúde, que queira ou não queira, isso é na parte de saúde, metaverso na parte de saúde e virtualização. E outro nível de estudo que eu estou querendo ter assim com relação ao metaverso é mais na parte de LGPD, porque quando a gente entra nesse hábito de multiverso, metaverso, queira ou não queira, a gente está se expondo. Então, é pior do que a indução que a gente está fazendo com as crianças mais novas hoje, é a gente se expor e sabendo que está sendo exposto. Então, é uma outra situação que daqui a pouco todo mundo mudo vai falar muito mais do que quem fala muito. Vamos dizer, se a pessoa vai dizer, olha, eu te conheço mais você do que você mesmo, por causa da já temos propaganda na televisão, né? Brincadeira do Itaú fazendo esse tipo de coisa, né? Exato, eu fico analisando, aí é óbvio, é lógico que tem certas pessoas que se a gente for comentar e falar esse nível aí, eles vão pensar que a gente está meio doido, está meio fora do trilho. Aí eu disse, não, vamos com calma, toda época tem sua época, a gente está indústria 4.0, né? Eu acho que já está correndo para 5.0, sei lá como é que está essa situação. A gente já está saindo de carro a motor a gás e está indo motor a combustão indo já para elétrico, interessante demais, e novas tecnologias surgindo. Aí, assim, o meu ponto de vista com relação ao curso que, né, eu não quero me tornar um expert, mas eu também quero entrar em uma roda de uma pessoa de conversação e dizer, opa, vocês aí estão indo para um lado que não é bem assim, é por aqui. Então, é um consultor, não deixa de ser um consultor. Então, eu agradeço aí, tirou a dúvida, que eu acredito que é uma dúvida de muita gente, esse paradigma da quebra. Esse aí eu acho que vai ser o mais complicado. Agora, a segunda pergunta... bastante sobre isso, viu? Fica tranquilo, tá, Paulo? Nós vamos falar bastante. A segunda situação é com relação a quais são os países. Tem algum país que já está se destacando com essas aplicações, assim, nas várias camadas da população? Nós temos muitos países, tá certo? Muitos. Nós temos, por exemplo, Estados Unidos está na frente já há muito tempo, tá? Né? Alguns países na Europa, né? No caso da Itália, por exemplo, tem muita coisa já em desenvolvimento. Nós temos na Alemanha, mas eu vou falar um pouco sobre isso também, mostrando como é que está a evolução desse processo no mundo e aonde estão aplicando as tecnologias e o porquê que o Web 3.0 vai ser fator determinante para todo mundo entender que vai melhorar a segurança, vai permitir que você tenha melhor desempenho, tem uma série de características aí que a gente vai ter que estudar com mais detalhe, tá? Tá, ok. Obrigado aí. Imagina. A gente tem que... todos. A gente tem que marcar um dia para filosofar. Tem muita coisa que eu também queria filosofar, eu adoro. Queria, se me desse permissão, para dar minha visão sobre o assunto, né? A nova geração, ela nem vai saber que o mundo existiu sem as tecnologias que ela tem acesso, né? Da mesma forma que a gente, quando nasceu, eu, na minha época, a rede de telecomunicações, que fez parte de uma revolução, já era estabelecida, a gente já conseguia se comunicar. Não era sem fio,
não era o celular, mas então assim, como que as pessoas viviam sem comunicação? Da mesma forma que quem nasceu sem energia elétrica e quando nasceu com a energia elétrica, eu não consigo imaginar como alguém vivia sem energia elétrica no passado. E a mesma coisa, sem o vapor, com todos os grandes marcos que representam a revolução, a nova geração não tem a consciência de que a vida existia sem isso. Porque é o mundo, é o virtual, no mundo, é o real, mas é real. As transações, o que você faz no mundo virtual é real, acontece. Né? Da mesma forma que a gente assina, falando da sua área, né? Se assina um documento digital, é válido, é real, você está assinando um documento, é um fato, né? E o que eu vejo que esse movimento, muitas vezes, não sei se teve a impressão, você dizendo assim, mas é as empresas que estão induzindo, que querem ganhar dinheiro, eu já vejo um movimento ao contrário, é a população gritando e falando, ó, eu não aguento mais o mundo como é hoje. Imposto, lei, burocracia e ter grandes organizações que controlam. Então, é o mundo gritando e pedindo essa descentralização de poderes. Então, a pessoa física, ela ganha um poder e a gente, de uma certa forma, direta ou indireta, estamos gritando por isso. Ou com as nossas próprias ações, né? Pelo tempo que a gente fica dentro do celular, obviamente, onde as organizações vão investir dinheiro, onde o público está, né? Mas eu quero passar a pergunta da Liliane, se ela quiser comentar. Thelma, antigamente o pessoal dizia assim, a gente passa nesse planeta e dorme 50% da vida. Eu já estou notando que já está sendo engolido 20% por celular. Quer seja, a gente passa nesse planeta, dorme 50% e 30% por celular e 20% para dormir. Aí eu não sei onde é que isso vai chegar, não. Mas beleza. É por isso que seu avatar vai viver enquanto você dorme. Exatamente. Ai, não, eu pensei uma coisa engraçada, mas não vou falar agora. Bom, vamos lá. Liliane, ela, falando de educação, por favor, quer perguntar? Então, eu consegui, pelo menos, restabelecer a parte do fone. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Boa noite. Prazer em conhecê-los. Eu vou contar brevemente por que eu estou aqui estudando metaverso. Eu sou professora, assim como o professor João Pérez, na Faculdade de Engenharia da FAAP. Eu sou engenheira mecânica e eu tenho uma empresa que implanta soluções de softwares para projetos na área de engenharia e manufatura. O meu interesse com o metaverso é bastante a parte educacional, até porque eu tenho, vamos dizer assim, não conhecimento, mas a gente lida com produtos do fabricante que eu represento, que são voltados para a parte de realidade virtual e realidade aumentada. E eu tenho algum conhecimento nesse sentido, mas não como aplicação de metaverso, né? E eu percebo que já vim acompanhando esse assunto, mas não tinha nenhum curso, e eu sou grata aí a vocês por terem se antecipado, trazendo todo esse conhecimento, e esse curso realmente me encantou muito, porque, assim, nível de complexidade do metaverso é grande, e vocês estão abordando isso de forma praticamente completa, se é que se pode dizer, né? Porque nunca termina, né? Vem uma tecnologia nova e assim por diante. É que nem eu falo assim, da aula de tecnologia é você ter que trocar o seu conteúdo todo semestre, né? Porque sempre tem uma coisa nova. E meu objetivo aqui é olhar para esse mercado, né? Como professora, e também uma das atividades da empresa é treinar os profissionais da área de engenharia e técnicos dentro das aplicações 3D, né? Então, a gente
Até hoje, o professor comentou agora há pouco que tem gente que tem dificuldade ainda em internet, né? Mas a gente implanta a CAD há mais de 20 anos e a gente vê gente que ainda não está no 3D, né? Então, é curioso como existem pessoas que consomem tecnologia rapidamente, tem outras que têm uma resistência enorme, né? Acho que por vários fatores, mas uma resistência incrível em entrar num mundo que poderia resolver problemas rapidamente, né? Especialmente dentro da engenharia. Então, eu estou muito interessada em entender como as universidades estão fazendo. A gente sabe que muitas das pesquisas desenvolvidas nessa área se dão dentro das grandes universidades americanas e europeias. Eu queria um pouquinho do seu conhecimento com relação à área acadêmica mesmo, o que tem sido feito, se as universidades estão investindo. Eu vejo, hoje, eu não consigo imaginar uma universidade gastando tantos milhões para criar o seu próprio metaverso. Então, não que elas não tenham dinheiro, mas até tem, inclusive, mas é um investimento ainda que depende do mercado, depende da adoção, depende dos usuários terem condições de acesso ao metaverso, né? A gente sabe que uma máquina gamer é caríssima, outro dia eu fui olhar aí, de curiosidade, você não paga menos de 7 mil reais numa máquina gamer, e ainda básica, que eu nem sei se é o suficiente para entrar no metaverso, de forma confortável, né? Assim como na engenharia também precisa de uma máquina mais potente para poder realizar tudo o que se precisa. E a gente vê muita coisa em nuvem, né? Na engenharia tem muita coisa, muitos serviços se dando em nuvem, né? Então, hoje, um profissional não precisa mais ter uma máquina tão potente, porque ele pode realizar um serviço de análises em nuvem, né? Então, que é um dos recursos que puxa mais a parte de processamento, né? Elementos finitos, essas coisas. Então, a gente percebe essa necessidade de hardware, né? E o hardware aqui no Brasil é muito caro ainda, né? Mesmo depois da pandemia, inclusive, os preços de notebooks, etc., subiram bastante, né? O notebook que você pagava para engenharia, que você pagava 4.500, hoje você paga 7.000 e cacetada. Então, é alguma coisa que é um limitante, né? Precisa de um óculos, precisa de uma série de recursos aí, como usuário, né? Que é justamente de quem a gente depende a adoção do metaverso. Então, eu queria conhecer a sua visão, professor. Liliane, eu digo o seguinte, essa parte de acadêmica é que está mais desenvolvida. Uhum. Eu diria que a gente pode imaginar assim, a maioria das universidades, inclusive aqui no Brasil já está acontecendo, nós temos, por exemplo, laboratórios de metaverso no Brasil, acadêmico, já há mais de 10 anos. Nós temos cursos específicos sobre metaverso no Brasil desde 2009. Né? Então, tem artigos acadêmicos de monte. Nessa área de ensino-aprendizagem, né? No ambiente virtual de aprendizagem, já tem muita coisa. Nós temos um acervo de artigos acadêmicos desenvolvido por brasileiros já há muito tempo. Agora, vamos pensar o seguinte, o que é uma plataforma de metaverso? Se for pensar no que tem hoje, qualquer provedor de hospedagem, que você cria o teu website, você pode ter um website com funcionalidades metaversais, não totalmente, não,
não com renderização 3D em tempo real, não com recursos que demandariam, né, vamos dizer assim, que não só o provedor tivesse máquinas servidoras de alta capacidade, mas você, como usuária, também tivesse vamos dizer assim, o seu computador doméstico ou do escritório com capacidade para poder fazer o processamento, né? Dependemos também do link de internet, porque o delay que muitas vezes tem, né, é grande e isso pode atrapalhar muito a comunicação em tempo real. Então, veja, a estrutura tecnológica, se eu quiser hoje, qualquer um de nós aqui quiser criar o nosso mundo virtual. Eu quero criar meu mundo virtual e não quero gastar um centavo. É possível? É possível. Eu posso criar um mundo virtual numa plataforma que já existe sem gastar um centavo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: eu preciso saber quem me oferece o serviço de graça, o quanto ele é de graça mesmo, por quanto tempo é de graça, ok? Que tipo de conhecimento eu preciso ter para poder usar esse serviço? Né? Então, é nessa linha de pensamento que nós vamos indo. Se vocês não tiverem a base tecnológica, fica difícil de poder ir em frente. Então, qual é, para vocês entenderem, o terceiro módulo, que é o próximo, logo em seguida, nós vamos estar falando do quê? Das bases para a construção de mundos virtuais, de metaverso. Quais são as bases tecnológicas? Algumas bases tecnológicas a gente vai dar uma fundamentação, mostrar a importância, mostrar como funciona, e outras nós vamos detalhar em profundidade. Ok? Então, vamos entender assim, olha. Nós vamos ter um módulo que vai estar falando de realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista. Obviamente que nesse módulo nós vamos estar falando, então, de todas as tecnologias que estão envolvidas, né, em computação gráfica, nos processos e que vão exigir determinadas capacidades dos seus dispositivos, seja lá na nuvem, né? Porque o que é a nuvem? Nuvem nada mais é do que um data center remoto. Nuvem é um data center remoto. A gente só não sabe onde ele está no lugar do mundo, mas ele está em algum lugar conectado na internet. É um data center, não é nada mais, é um conjunto de máquinas servidoras e eu pago ou eu utilizo um serviço gratuito de armazenamento, de processamento, alguma coisa que está em algum lugar do mundo. Mas eu tenho que ter uma boa conexão de internet para que isso funcione e vou usar um serviço lá pago ou gratuito para fazer determinadas coisas. O que é o metaverso? O metaverso é um website, é um site comum, só que ele tem características especiais. Ele está numa plataforma de hospedagem como qualquer outro website. Qualquer outro. Se vocês entrarem no site da Tudo sobre a IoT, no portal Tudo sobre a IoT, tem lá toda uma indexação. É um mundo virtual da Tudo sobre a IoT. Está falando tudo sobre as pessoas que é um mundo virtual. Agora, quando eu penso no mundo virtual, do jeito que nós estamos falando no metaverso, aí eu tenho que pensar numa outra coisa. Eu vou criar uma sociedade onde vai ter corintiano, vai ter palmeirense, onde vai ter São Paulino, onde vai ter... Estou brincando com times de futebol, mas vai ter gente com né? É uma cidade, é um país, é um mundo onde eu vou ter as mesmas características do nosso mundo real. Criar um website de uma empresa já é um grande desafio, uma grande dificuldade. Criar um website de um mundo inteiro, com regras de comportamento, com estruturas, com como funciona, o que é certo, o que é errado, né? Tudo isso requer
um planejamento, uma complexidade muito maior. O metaverso nada mais é do que um conjunto de mundos virtuais, é um universo de mundos virtuais. Na verdade, é uma plataforma que congrega vários sites metaversais, vários websites metaversais. Só que nós vamos ter que aprender a ver quais são as ferramentas, quais são os protocolos de comunicação, quais são as dependências. Eu não sei, doutora Lilian, se ficou claro para a senhora, tá? Você utiliza isso como engenheiro na área de engenharia, mas veja que tudo que você faz hoje na nuvem, você está fazendo num data center, concorda? Sim, sim, com certeza. Então, agora, o data center dependendo da velocidade que a sua máquina manda dados, aí depende do seu link de comunicação, Sim. E vai depender da velocidade do teu processador, do teu disco para mandar, para ter uma interatividade com troca de informações, né? A mesma coisa acontece para quando eu penso que vou pôr um óculos e vou ver uma imagem 3D, vou ter a minha interatividade, vou ter a sensação de que estou dentro daquele mundo, daquele espaço virtual. Isso vai exigir uma comunicação muito mais rápida. Sim, né? Com certeza. Agora, vamos pensar o seguinte, eu queria que vocês pensassem o seguinte, olha, eu tenho, dentro dessa lógica toda, eu tenho dois tipos de device, eu tenho dois tipos de óculos, né? O óculos, eu tenho aquele que eu coloco o smartphone dentro dele, concorda? Sim. Será que eu tô... E eu tenho aquele outro que eu ligo o óculos no PC, no notebook, eu ligo uma máquina que faz conexão. E tem até o terceiro tipo, que é totalmente independente. A comunicação é wireless, ele consegue conversar com a internet, com o roteador, e eu consigo ver tudo ali, tá? Aí eu uso os controles remotos, etc. Quando vocês pensam nisso, vamos pensar o seguinte, quando os dois modelos, primeiro, que são os mais acessíveis, o que põe o smartphone e aquele que eu conecto o óculos no meu PC, aonde é que eu vejo a imagem, minha gente? Aonde que eu carrego a imagem? Né? Aonde que eu entro num site metaverso? Eu entro pelo navegador, pelo browser. Eu vou entrar no Google Chrome e vou colocar lá o endereço do site, que é o mundo metaverso, e vou entrar lá. E vou navegar. A única diferença da minha interface é que eu vou ter agora, à medida que eu entrei, estou cadastrado, entrei no mundo metaverso, vou ter a interatividade super melhorada. Mas ele vai depender da velocidade de processamento do meu smartphone, ele vai depender do navegador que eu estou usando. Eu estou usando o Google Chrome, eu estou usando... Que tipo de navegador eu estou usando no meu para poder fazer o acesso? Então, tudo isso nós vamos ver em detalhes no próximo módulo de curso. Eu não sei, eu acho que, por exemplo, Liane, a gente vai ficar tranquilo, porque nós vamos ter detalhes sobre a sua necessidade. Ok? Com certeza. Muito obrigada, professor. E as experiências também compartilhadas são bem-vindas, né? Com certeza você sabe bastante aí de 3D, vale a pena. Eu já trabalho com tecnologias emergentes desde do nascimento das redes celulares, né? Então, comecei lá com o próprio TDMA, que é uma rede de celular que também foi por água abaixo, não existe mais essa rede. Então, é prova dessas variações de tecnologia que investimentos em poucos anos, poucos mesmo, são jogados fora, porque surgem outras tecnologias. E quando eu citei agora meu comentário em cima da visão do Wallace, passando a minha, a gente tem essa questão, né, do povo tá gritando por essas ações descentralizadas, e a gente derruba algumas regras, né, começa a fazer movimentos sem precisar seguir, né, alguns padrões. A própria criptomoeda, né, que é uma moeda sem fronteiras, é um exemplo disso.
Mas hoje, no meu dia a dia, que eu trabalho com a internet das coisas, e como a gente chegou nessa maturidade, que agora com a IoT está realmente acontecendo, está mais popular, os líderes de infraestruturas do commodity, eles tocam o bumbo, porque sem essa rede, e essa rede é telecom, capacidade computacional, capacidade de eletrônica mesmo, de componentes para se montar produtos. Então, a gente depende disso, dessas organizações. Elas têm um poder muito grande de guiar o que pode ou não acontecer rápido ou mais lento. Vamos lá. Anderson, levanta primeiro, por favor. Olá, boa noite, colegas, boa noite, João e Thelma. Eu estou mais, assim, a minha participação é mais no sentido de me apresentar e fazer um comentário, enfim, agradecer a vocês, ao mundo, enfim, tudo sobre a IoT, porque enfim, eu trabalho numa empresa mais tradicional, eu e o Micael somos colegas de trabalho, e temos outros colegas também na mesma empresa participando, e a gente desenvolveu há pouco o primeiro produto IoT na nossa empresa e sofremos muito. E a gente tem, no início desse ano, já fizemos alguns cursos, depois encontramos vocês e estamos fazendo esse curso, está sendo muito legal. Quero parabenizar o professor João, assim, pela didática, pelo profundo conhecimento acumulado ao longo de vários anos aí. A Thelma também, né? A Thelma em toda essa gestão. E muito legal essa aula de hoje também, esse bate-papo, esse fator, assim, a aula, não só a aula gravada, mas essa aula que permite troca de informações, que os colegas façam perguntas, isso agrega muito, né? Então, só queria dar esse oi para vocês aí, dizer que estão gostando bastante do curso, e vamos lá, não sei se a gente vai se tornar um IoT expert, enfim, um Metaverse expert, mas o certo é que deixaremos de ser analfabetos aí, digitais, alfabetos do metaverso. Tá bem? Muito obrigado. Tem mais? Que delícia! Obrigada, Anderson. E eu quero agradecer também a professora Liliane que perguntou, porque se eu tivesse lido a pergunta dela, a gente não teria tanta visão, né, do mercado dela, dos desafios dela. Muito legal. A gente vai ter mais encontros desses, tá bom? A gente fez essa aula bem curtinha, mas a gente programa ter, de repente, encontros só realmente para interação, para não ficar muito longo, né? Nós temos agora mais 8 minutinhos para finalizar essa aula, então vou chamar o Luiz Fernando, por favor. Desculpa, o João quer comentar. Não, o Luiz, eu disse que agora é o Luiz Fernando, tá com a mão levantada. Está sem áudio, precisa abrir o microfone. Alô, opa, agora sim, Deu certo. Agora que eu estou reconhecendo você, Luiz, nosso aluno da UFGPB. Legal. Então, nossa, eu estou muito contente aí, agradecendo, principalmente para agradecer ao Valdir, a ligação aí, Valdir. Valeu demais. E também, assim, falar para, assim, professor João Pérez, né? Poxa, eu lembro numa das programações que tu fez, Thelma, com o professor João Pérez, e aí ele mostrou um PDF. E aí você falou do PDF, e aí o professor José, logo no início, assim, né? E aí depois você disponibilizou aquele PDF para nós, e aí eu vi a formação do professor João Pérez, nossa, planejamento, cibersegurança, assim, cara, é tudo assim que eu tava afim, e eu disse assim, nossa, e eu disse assim para mim mesmo, nossa, será que um dia eu vou conseguir ter aula com esse homem? Meu Deus do céu, né? E aí o Valdir falou, vai ser o professor João Pérez, nossa, eu já sou seu fã já faz tempo já, professor. Eu tenho uma especialização aí em planejamento, e eu vim para a área de tecnologia, eu sou especialista em meteorologia aeronáutica, e
e saí da área, mas agora eu tô desenvolvendo uma plataforma aí que eu quero criar uma estação meteorológica voltada para a educação, eu estou entrando nesse mundo aí, estou participando de alguns projetos, e eu terminei uma graduação em IoT o ano passado, né? Então eu estou estudando, estou em evolução ainda, estou buscando um novo caminho. Mas eu sempre via, eu não me via assim um programador, essa coisa assim que nem o senhor fala, sabe? Eu me identifico muito com a sua fala, muito, mas muito mesmo com a sua fala, assim, sabe? Essa questão de tecnologia, planejamento, estratégia. Você não precisa programar, você tem que estar ali para ajudar, consultor, né? E aí, trazendo pelas falas que a gente teve aí dos colegas, né, a respeito para a educação, né? Como que a garotada mais nova está vendo isso, né? O tempo todo no celular, né? Então, também tem essa preocupação, principalmente com a parte de segurança também. Eu tenho um filho de 23 anos, e é o tempo todo também tem aí Instagram. Hoje em dia, tudo eles colocam todas as informações, né? Tá tudo lá, né? Mas a gente também tem que ter, né? Mas, assim, esse controle, né? Então, eu quero dentro do metaverso, eu quero estar entendendo toda essa situação. Por isso que eu estou pensando, eu já estou desenvolvendo essa plataforma para tentar trabalhar na borda ali, né? Eu quero sim ter tecnologia dentro da minha casa, mas eu não quero estar expondo tudo, eu quero ter esse controle. Eu é que quero mandar os dados, né? Então, é isso que eu busco, assim. E eu estou muito contente, tô muito tranquilo. Muito obrigado mesmo, pessoal. Nossa, fazia tempo, até já me mandou vários convites para eu participar lá do grupo VIP, né? Mas assim, faltava tempo, então agora, né? Agora a gente está aí, e muito legal, professor. Muito legal mesmo a sua aula, a sua explicação. Ah, só vou pedir uma coisinha para o senhor, professor. Poxa, dos seus PDF que o senhor manda para a gente lá, ele está em forma de segurança. Pô, eu gosto muito de usar para você grifar com amarelo, assim, ou vermelho, para questão de estudo, né? Não sei se dá para liberar, seria legal se desse. Deixa eu só te falar uma coisa. Ele está criptografado, mas ele tem, dependendo do seu cliente de leitor de PDF, eu posso até te mandar um programa, tá certo, que facilita a tua vida, porque veja, vai depender da ferramenta que você está usando para poder fazer seus grifos, tá? Ele está aberto para fazer grifo. Eu pego qualquer documento desse protegido e grifo, faço. Inclusive, a maioria deles, você pode até copiar o texto, tá? Não tem bloqueio. A única coisa que ele está protegido é que você não pode alterar o texto no documento, mas você copia o texto, usa o texto onde você quiser, copia a imagem, copia a foto, faz o que você quiser, mas por isso depende do cliente, do software que você está usando para ler, né, o seu leitor de PDF, tá? Tá. Não, obrigado. Okay. Tranquilo. A gente vê isso aí. Tá, ô, professor, só uma outra pergunta que eu queria fazer para o senhor, tá? A respeito quando o senhor fala, até agora o senhor tocou, né? No mundo metaverso, a gente fala em cidades, né? Não, nós vamos construir cidades, vai ter cidades, vai ser... O mundo virtual é o mundo real. Mas onde é que entra a meteorologia aí? Eu ficava pensando, digo, poxa, será que vai ter, olha, de repente vai ter um nicho de mercado para mim aí nessa área, né? Onde é que entra a meteorologia aí, nessa nova cidade? Veja, teoricamente, no mundo virtual, você não tem chuva, você não tem vento, né? Você não tem né, precipitação de neve, você não tem essas coisas. Mas nada impede que você tenha isso. Veja, tudo vai ser, a dificuldade maior é você criar, né? Por exemplo, as estações do ano, você pode fazer isso. Só que você vai aumentando a complexidade do sistema. E fazer o mundo virtual, como o pessoal está fazendo agora, o cara cria um mapa, uma planta plana de terra, aí depois, em cima dessa planta plana, fala, isso aqui é um mundo, põe um lago, aí o cara cria um outro espaço, aí cria a rua e cria o espaço do terreno, né, retângulo, quadrado, etc. Aí constrói lá, então, uma imagem 3D virtual de uma casa, de um prédio, alguma coisa. Tudo bem, você está vendo aquilo em 3D acontecendo. Nós estamos falando de um bairro, de uma cidade, nós estamos construir uma cidade não é tão complicado, mas quando você fala assim,
Ou construir um mundo significa que você precisa permitir que outras pessoas, não só você, porque sozinho você não conseguiria fazer, você cria as regras, mas fazer o mundo depende de N outros fatores. Agora, é possível fazer isso que você disse? Você posso criar, aliás, já existe, né? Mundo onde o cara está na neve, só tem frio, é tudo gelado. Mundo totalmente gelado. Tá? Então, aí você precisa de roupa especial para os avatares, aí você precisa de iglô ou casas especiais para neve. O pessoal tem, isso já existe, tá? Aí, nesse caso, você tem algumas variáveis climáticas, né, que podem ser colocadas. Mas, se nós simulamos o mundo real, a gente pode simular, por que não? Existem áreas de indústria que testam equipamento de ar-condicionado no mundo virtual, onde o calor é 45 graus. Minha gente, é tão maluco isso, porque você diz assim, olha, esse mundo aqui, esse espaço que você está vendo, a temperatura nesse local é 50 graus centígrados. Tá? Agora, vamos calcular qual é a carga, né, capacidade de equilíbrio térmico aí para a gente poder reduzir isso a uma temperatura agradável dentro de uma casa. Ou seja, com os cálculos de engenharia, tudo isso perfeitamente possível, porque todos os valores são valores arbitrários, valores que a gente coloca. Não sei se você pensou isso a nível de clima. Como é que você pensou isso, Luiz? Eu tava imaginando já a questão dos fenômenos, né? A gente vê nos filmes, né? Por exemplo, tá tendo uma tempestade, tá tendo uma chuva, sei lá. Mas vai depender do nicho de mercado, né? O que a empresa vai estar querendo, né? Não, mas é tranquilo, dá para a gente pensar. Agora você imagina o seguinte, eu vou brincar um pouco de engenheiro aqui, tá? Imagina a seguinte situação. Eu construí uma cidade, construí prédios. Os prédios que eu construí, eles foram preparados, as suas estruturas, para suportar ventos até 120 km por hora. Ok? Aí eu coloco uma regra na cidade, da prefeitura da cidade, que diz assim, as casas têm que ter tais estruturas para suportar isso, suportar aquilo. Muito bem, aí você, do lado da meteorologia, cria um fenômeno meteorológico que vai produzir um efeito qualquer e vai submeter sobre aquela cidade. Ora, o cálculo matemático da cidade tem que mostrar o efeito que vai acontecer sobre os prédios, sobre as casas, em função da variação do vento, da chuva, de tudo aquilo que... Só que você consegue fazer a simulação no mundo virtual sem criar enchente, sem matar ninguém, sem fazer nenhum estrago real, tá? Sem perder dinheiro. E é isso que o metaverso traz de posição para a engenharia, traz para N áreas da engenharia de forma fantástica, simulações perfeitas do que aconteceria se determinadas circunstâncias acontecessem. Então, é isso que eu penso. Então existe um nicho de mercado aí para um especialista em meteorologia. Então, ele vai estar trabalhando junto com alguém que vai estar construindo aí, porque ele é que tem a expertise disso, né? Essa visão que eu estou tendo aqui. Mas legal, professor. Temos muita água ainda para rolar por debaixo da ponte ainda. Obrigado mesmo, pessoal. Um prazer conhecer vocês aí. Prazer é meu, boa noite. Prazer. Wallace, vamos lá, última pergunta. Não, Thelma, não é pergunta não, é porque eu esqueci de me apresentar, né? Eu estou aqui em João Pessoa, no Paraíba, e eu não sei os outros participantes de que região estão. Aí eu não sei se tem algum nordestino aí, se tem algum sulista, não sei. A turma, um ali já apareceu um chimarrão, já está frio a situação. Aí, eu acho que o pessoal do Sul está liderando, hein? O pessoal do Sul está liderando. Ainda bem que você está aqui para representar o Nordeste. Eu falo
São Paulo. Pronto. Não, eu só queria saber isso, não é nenhuma pergunta, não. Eu estou em São Paulo, mas o coração é gaúcho. Opa! Também estou em Pessoal, São então, Paulo, Wallace. Valeu! pessoal, vamos no próximo encontro, vamos ver se a gente não traz aula, mas para a gente, de repente, se apresentar, ter mais tempo para conversar de negócios. Que vou deixar aqui no chat, né? O Valdir perguntou, né? Tem previsões que sejam mais longas? O João tem um vídeo registrado de prospectiva tecnológica até 2120. Então, amanhã, dirigindo, quem está se locomovendo aí, põe esse áudio, escuta, que vai valer a pena. E conto com vocês. Bora, todo mundo pronto para o desafio. Esse desafio é um aquecimento, tá? Ele não faz parte da pontuação oficial da formação. Então, é opcional, mas a gente gostaria que vocês participassem, porque para a gente começar a acostumar com esse ritmo das atividades práticas, do envolvimento de vocês, considerando que a formação é as videoaulas. Quando a gente fala das 160 horas, tem as videoaulas que, ok, tem um tempo que vocês conseguem identificar, mas tem o tempo que você se dedica para ler os materiais e os exercícios práticos, tá? Como nessa parte de introdução profunda e do TRM, não, a gente está propondo esse desafio para garantir o seu olhar de pesquisar os documentos e, como o João Pérez falou, né? Como líderes, como CEO, você não precisa fazer tudo, mas você tem que saber onde se encontrar. Então, essa que a gente vai já memorizando para facilitar a nossa vida para o resto do curso. João, professor João, muito obrigada. Eu agradeço a todos, foi um prazer estar com vocês aqui, estou à disposição sempre que vocês precisarem, e qualquer pergunta, qualquer coisa durante o curso, por favor, não se acanhe, mande mensagem para a Thelma, né, pela plataforma, que a gente responde, ok? Gente, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, obrigada, viu? Agradeço a confiança aí de vocês formados, vocês que optaram por se formar com a gente. Um abraço.